Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma aula de física. O nosso tema agora é campo elétrico, mas os objetivos dessa aula são observar a intensidade do campo elétrico em determinadas regiões das linhas de força e compreender o comportamento das linhas de força geradas por uma carga pontiforme. Vamos começar aí com as linhas de força. As linhas de força, elas representam para onde está apontando o campo elétrico naquela determinada região. Você consegue ver a marcação em todas as regiões que ela está preenchendo. Inclusive, dá para a gente ter noção da intensidade do campo elétrico em cada região. Vamos supor que nessa região as linhas de força apresentadas são assim. O campo elétrico ele sempre está na direção tangente à curva das linhas de força. Então, se for uma linha de força curvilínea, vai estar sempre na direção tangente. Então ele vai mudando de direção conforme eu vou mudando de lugar. O sentido acompanha o sentido das linhas de força. Então no meu caso está vindo aqui da esquerda para a direita. Então o campo elétrico aqui nessa região vai tendo essa alteraçãozinha, mas sempre apontando para lá. O que mais eu posso extrair sobre esse campo elétrico? Quanto mais próximo estiverem as linhas de força, mais intenso é o campo naquela região. Então observa no seguinte, como minhas linhas de força estão afunilando, elas estavam mais afastadas, estão se aproximando, isso representa que aqui eu tenho um campo elétrico mais fraco e aqui para a direita ele está ficando cada vez mais forte, está ficando mais intenso. Linhas de força mais afastadas, campo elétrico mais fraco. Linhas de força mais próximas, campo elétrico mais forte. Agora imagina que eu tenho linhas de campo desse jeito, paralelas, todas a mesma distância umas das outras. O que eu posso te afirmar nesse caso é que a gente tem um campo elétrico uniforme. O que é isso? Ele possui o mesmo valor em qualquer lugar dessa região. Então se eu estiver estudando uma partícula aqui, aqui ou aqui, por exemplo, eu vou utilizar o mesmo campo elétrico, pois o valor do campo é igual em todas as regiões. Só observar que eles estão sempre com o mesmo espaço de um para o outro, logo tem a mesma intensidade. Linhas de força, só que geradas por cargas pontiformes. Vamos pensar que tem uma carga positiva. As cargas positivas, elas sempre vão gerar campo elétrico no seu entorno, mas de dentro para fora. Então as linhas de força geradas por uma carga pontiforme são mais ou menos assim, saindo de dentro e sempre apontando para fora dela. E repara o seguinte, quanto mais perto da carga, mais próximas as linhas estão. Vai se afastando da carga, as linhas vão se afastando também. O que isso pode representar? Mais próximo da carga, tem um campo elétrico mais intenso. Vai se afastando da carga, vai ficando com um campo elétrico mais fraco. Se fosse uma carga negativa gerando esse campo, repara que eu não estou interagindo uma com a outra, são situações separadas. Ela vai gerar um campo elétrico ao seu redor, mas com sentido de fora para dentro. Seria mais ou menos assim, né? Semelhante ao positivo, mas tem a mudança na questão do sentido. Agora, se eu quisesse comparar a intensidade de uma carga com a outra, eu conseguiria? Se eu não estou te dando o valor, eu não tenho como determinar um resultado, mas eu consigo comparar as intensidades. Só observar a quantidade de linhas de força que estão saindo. Se as duas cargas têm a mesma quantidade de linhas de força, não importa para onde elas estão apontando, a intensidade do campo gerado vai ser igual a distâncias iguais e a carga de cada uma tem o mesmo valor, porém uma com sinal positivo, outra com sinal negativo no meu exemplo. Mas se tem a mesma quantidade de linhas de forças, a carga tem o mesmo módulo. Agora imagina que eu tivesse uma carga positiva com as linhas de força representadas desse jeito, de dentro para fora, igualzinho que está aqui do lado. Porém, aqui eu tenho mais linhas de força representadas,
O que isso daí vai me dizer em comparação com essa? Essa carga aqui tem um valor maior. Quanto mais intensa é a carga, mais linhas de força a gente representa saindo dela. Então eu consigo dizer que essa carga tem maior valor do que essa daqui. Agora, se eu tiver duas cargas pontiformes, uma positiva e uma negativa, dividindo a mesma região, as duas vão gerar um campo elétrico e esse campo elétrico vai interagir um com o outro, de maneira que a carga positiva tende a gerar um campo de dentro para fora, a negativa tende a gerar um campo de fora para dentro. Então, quando elas interagem, basicamente o campo ele sai de um e chega no outro, né? Então as linhas de força sempre vão saindo do positivo e chegando no negativo. Então vão fazendo curvas e várias curvas infinitamente. Não dá para a gente ficar representando para sempre, então a gente para de desenhar. Mas é continuando saindo daqui e chegando do outro lado. Então é um comportamento simples. Agora, para onde aponta o campo elétrico? Depende do local que eu estiver falando. Se eu estiver falando aqui, ele vai apontar para onde? Ele está sempre tangente à curva, seguindo o sentido do campo. Então ele atuaria mais ou menos nessa direção. Se eu estivesse falando desse ponto aqui, mesma coisa, ele tem que ser tangente à curva e apontando no sentido do campo. Então ele ficaria mais ou menos nesse sentido. Se eu estivesse falando dessa região aqui de trás da carga, o campo elétrico apontaria para a esquerda. Nesse ponto aqui, apontaria mais ou menos nessa direção. Então o campo elétrico, ele sempre atua na direção que é tangente às curvas da linha de força e aponta no sentido das linhas de força. Então a ideia é bem simples, mas para definir o campo elétrico, eu tenho que saber em qual ponto eu estou estudando. Agora, se eu tivesse duas cargas pontiformes positivas interagindo, o que vai acontecer? Aqui na região do meio, o campo de um sempre vai tentar cancelar o campo do outro, pois eles vão ter sentidos opostos. Esse tende a jogar um campo para fora e esse também. Então os campos aqui na região do meio vão se conflitar. Então as linhas de força vão ser um pouco diferentes do caso anterior. Aqui eles vão ficar se combatendo, sempre perdendo um pouco de intensidade. E se elas tiverem exatamente o mesmo valor de carga, no ponto central entre elas, o campo elétrico é zero, porque é suficiente para uma cancelar a outra. Se eu for subindo, o campo elétrico vai existindo, é diferente de zero, mas ainda costuma ser um campo um pouco mais fraco do que o normal, devido a essa disputa entre as cargas aqui no interno. E elas sempre gerando um campo de dentro para fora, pois elas são positivas. Se por acaso as duas fossem negativas, as linhas de força seriam muito parecidas, com apenas uma diferença. O campo gerado por elas é de fora para dentro, então as linhas de força acompanham esse sentido. Mas repara que o formato é semelhante ao caso anterior. Então, se nesse exemplo eu quisesse comparar a intensidade dessa carga com essa, eu poderia. Se eu contar as linhas de força representadas, nos dois tem a mesma quantidade. Se tem a mesma quantidade, quer dizer que as cargas têm intensidades iguais. Se tivesse mais linhas de força em um, esse seria mais intenso. Então, galera, espero que vocês tenham entendido aí, espero que tenham gostado. Pois se puder, pode dar aquela moralzinha de leve, vai lá, curte rapidinho, bons estudos e tamo aí para qualquer coisa.